Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus, povo de Deus, queridos do Senhor, povo abençoado de Jesus. Como é que vocês estão? A paz gloriosa, bendita e maravilhosa do Senhor Jesus para você nesta manhã de segunda-feira. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja Jesus. Nessa manhã de segunda-feira, dia 6 de maio, né? Para a paz do Senhor. A paz do Senhor para a sua pequenina aí também. Deus abençoe. Deus abençoe você, queridos ouvintes da Rádio Estúdio FM. Vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor nessa programação aqui da Rádio Estúdio FM de Ouro Oeste, São Paulo. Eu sou a irmã Roseli. Você pode ficar comigo porque Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã. Vamos meditar na palavra do Senhor para que a gente encontre forças, encontre fé, para a gente ser abençoado pelo nosso Pai que está no céu, porque os dias são muito maus, mas o nosso Deus continua no trono e Ele continua sendo bom para o seu povo. Vamos crendo que o Senhor nos dará vitória, apesar de todas as más circunstâncias, né, que nós estamos vivendo, em nome de Jesus. Que o Senhor estenda a mão para aqueles que estão precisando, para aqueles que estão clamando neste dia de hoje e em todo o tempo, né? Mas vamos acreditar que o Senhor tem, depois da tempestade vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E haverá um amanhecer na vida de todos nós. Nós vamos vencer as nossas dificuldades, as nossas pelejas, as nossas lutas, e o Senhor nos dará vitória, porque Ele é bom para com o seu povo, né? Deus é fiel. Deus é fiel na vida daqueles que buscam, que clamam, que temem, que obedecem. Não é verdade? Então vamos orar clamando a misericórdia desse Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então oremos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã. Nessa segunda-feira, depois de uma semana bem difícil, Senhor, eu achei que eu não conseguiria vir aqui falar nada. Mas o Senhor é o Senhor que faz a sua obra. A palavra vem de ti. É o Senhor que consola os corações entristecidos. Em nome de Jesus, pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas nossas falhas, conscientes e inconscientes. Diante de tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer no nosso Brasil. Que o Senhor estenda a tua mão de poder, a tua mão de misericórdia e graça, Pai. E perdoa aqueles que erram conscientemente, aqueles que não têm nem consciência do que estão fazendo. Que a sua mão esteja estendida desde o sul do Brasil e acalme aquele povo. Só o Senhor pode dar o socorro que eles necessitam. Em nome de Jesus, que a tua mão de poder e graça esteja com eles, teu Espírito Santo esteja consolando, que a força do Senhor esteja com aqueles que estão ajudando a Deus. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não desampara o seu povo, e que em meio à tribulação, em meio à lágrima, nós podemos aprender muitas coisas do Senhor. Que aquele povo possa se levantar de novo com a autoridade do Senhor, com fé no coração, sabendo que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o Deus que pode restituir todas as coisas. Abraça o seu povo nesta hora, consola os corações entristecidos daqueles que perderam as suas vidas, a vida dos seus parentes, de uma forma tão bruta, de uma forma tão triste, ó Deus. Em nome de Jesus, Tu és o Jeová Jirê, o Deus da providência. Providencia socorro, providencia alimento, providencia, Senhor, tudo aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus, restaura o seu povo, restaura tudo aquilo que eles perderam, restaura a fé, restaura a esperança, restaura, Senhor, tudo aquilo que eles perderam. E o Senhor é um Deus que pode fazer novas todas as coisas, como o Senhor fez com os Jó, que tinha perdido tudo, mas depois o Senhor o restituiu com coisas muito melhores, muito mais excelentes. Em nome de Jesus, que a tua mão se estenda sobre eles. Pai, e nós queremos agradecer, porque nós estamos aqui num lugar que parece tão abençoado por Ti, livre das calamidades. Obrigado, Senhor, por esse tempo, neste tempo nós estarmos neste lugar. Obrigado pela nossa cidade.
Que o Senhor continue conosco, nos guardando e nos protegendo do mal. E olhando, Pai, espiritualmente, é certo que o povo do Rio de Janeiro se encontra numa situação muito pior do que a situação do povo do Rio Grande do Sul. Porque a tua palavra diz que é melhor estar numa casa de luto do que num lugar de festa. Que o Senhor tenha misericórdia do Rio de Janeiro também, por todo o pecado que eles cometeram em praça pública. Eu sei que tu és um Deus de justiça e que agirá. Em nome de Jesus, sê conosco. Abre a revelação da tua palavra nesta manhã, para que nós possamos entender os seus projetos, os seus desígnios e ficarmos na dispensação do Senhor, crendo que tu és o Pai que cuida de nós e que já enviou o seu Filho para morrer por nós e nos dar a salvação e a vida eterna. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu mesmo acho que eu não estava à noite, nem dormi direito essa noite, vendo tudo, né? E chorando. Falei, meu Deus, eu não vou ter condição de fazer programa mesmo, porque eu tô chorando. Mas aí eu acordei agora, melhor, né? Mas a gente vai se conformando, né? Crendo que Deus está no controle de tudo e que vai passar. E a gente vê a reação do povo de lá, né? Falando o gaúcho, ele é um povo forte, ele vai se renovar novamente. Nós vamos vencer, nós vamos reconstruir o nosso estado e tal e tal. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia, né? Do seu povo que está ali. E como eu falei na oração, se Deus olhando dos céus, sabe qual é o povo que está em pior situação diante de Deus? É o povo do Rio de Janeiro. É o povo que abriu a sua cidade para fazer um culto de adoração a Satanás. Porque todo mundo sabe que aquela mulher que lá estava é uma satanista. E que ela não faz shows. Ela faz cultos de adoração a Baal. E o povo foi todo para lá, né? E a televisão brasileira transmitiu aquela pornografia. Não é, irmã Cidinha? Shalom, querida. Deus abençoe sua vida. Então, Deus olhando dos céus, certamente que o povo do Rio Grande, em meio à luta, em meio às lágrimas, espiritualmente, eles estão melhores. A alma deles está mais limpa do que a alma da cidade do Rio de Janeiro. Se bem que o povo do Rio de Janeiro não tem culpa daquilo. Porque quem fez aquilo foi aquele prefeito ordinário que eles têm lá. Mas quem foi que pôs o prefeito lá? Foram eles. Eles colocaram aquele prefeito. Então, de certa maneira, todo mundo tem culpa. E aí eles abrem a cidade como um portal do inferno para fazer aquele bacanal, aquela orgia. E a televisão transmite, e a televisão quer fazer você entender que aquilo lá tá certo, que isso é normal, né? E ainda ela pega a bandeira do Brasil, veste roupa do Brasil, e o povo na internet, né, tendo ataques assim. Agora que a Madonna resgatou o patriotismo do Brasil. Cada coisa que a gente vê. Então, meus irmãos, cada um com aquilo que tem, né? O povo do Rio Grande do Sul sofrendo debaixo da água e tendo que se virar sozinhos, porque o governador deles não presta para nada, praticamente. Ele só sabe ficar dando entrevista, né? Ele é um típico João Dória. Quem é aqui do estado de São Paulo lembra muito bem o que foi o João Dória na época da pandemia para nós aqui. Se você se lembra o que ele fez, né? E ele só ficava aparecendo com aquela máscara preta, aquela roupa preta, naquele lugar preto, fazendo aquele terror todo na cabeça das pessoas. E falando que aquela picadinha salvaria a vida de todo mundo, mentindo, né? Porque os filhos do diabo fazem o que ele faz, mentem. Exatamente isso. E iludindo a população. O governador do Rio Grande do Sul é o mesmo estilo do Dória, né? Em plena catástrofe com o povo dele lá do Sul, ele simplesmente, sabe o que ele fez, Cidinha? Ele trocou a foto do perfil do Facebook.
Lá no Twitter ele não teve a coragem de trocar a foto do perfil dele, não, mas no Facebook ele trocou. Aí eu fiquei lendo, né, o pessoal comentando, falei, trocou no Facebook, sabe por quê? Porque o povo do Facebook é o povo mais bobinho. Olha só a análise que o pessoal faz. E eu concordo. O povo do Facebook é o pessoal mais bobinho. Não vai entender. E de fato, muita gente falando que ele estava certo de fazer aquilo. No meio de uma desgraceira daquela, o governador do estado preocupado em trocar a foto dele de perfil de Facebook. Então, o gaúcho está lá. Quando ele ganhou, eu senti do Senhor. O povo gaúcho vai sentir a dor de ter esse governador aí. Aí você vai falar para mim, vai falar de política, irmã? Fala da palavra. Já vou falar na palavra já. Calma aí. Deus falou comigo, eles vão sentir a dor. Por quê? Eu não sabia o que Deus estava, o que ia acontecer, mas Deus me falou, eles vão sentir a dor de ter esse homem aí. Agora chegou o momento disso. Ele só pensa em falar e trocar foto de Facebook e falar que ele precisa de um nome para o nome do plano que eles vão ter para salvar, para restaurar o Rio Grande do Sul. Ele está preocupado com o nome do projeto, né? E Deus me falou isso porque nesse momento agora de dor, quem é que cuida da parte social, de arrecadação? É a primeira dama do estado, né? Como nós aqui em Oroeste, é a nossa primeira dama que cuida do social. E lá no Rio Grande do Sul tem primeira dama para cuidar dessa parte? Não tem, irmãos. Lá não tem, né? Você sabe qual é a situação do Rio Grande do Sul. E quando eu senti isso do Senhor, sinceramente eu pensei que era coisa da minha cabeça. Falei, Deus, eu não quero ser preconceituosa, Jesus. Mas olha aí, a situação chegou. E lá eles não têm uma primeira dama para organizar. A primeira dama do nosso estado de São Paulo, que aqui organizando com a Defesa Civil do Estado, enviou ajuda para lá, assim como outros governadores dos outros estados estão mandando ajuda para o governo lá do Sul. Por quê? Segundo os testemunhos que nós estamos vendo na internet, segundo os relatos daqueles que estão lá lutando pela sobrevivência, não estão tendo ajuda. Nem o exército brasileiro está lá, de fato, com toda a sua equipe, com todo o seu material de salvamento. Não estão, irmãos. Não estão. Que coisa, sabe, por isso que eu falei, Deus, eu não vou conseguir fazer esse programa hoje, porque eu vou ficar chorando. Porque a palavra que Deus tinha me dado na semana já era uma palavra de choro. Aí me acontece isso. Nem o exército brasileiro está lá com todo o seu potencial. E as pessoas estão morrendo porque elas não estão sendo resgatadas a tempo. Aí os governadores mandam equipes, mandam helicópteros. E ajuda. E o povo ajuda. Na madrugada, nesta madrugada, 2 horas da manhã, o Pablo Marçal estava lá com a equipe dele. Já enviou 3 carretas de coisa, com os seus helicópteros, resgatando vidas. Entendeu? E o governo só fala em dinheiro, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro, precisa de dinheiro. O governo do Rio Grande do Sul está pedindo Pix. Você acha, irmãos? Olha, eu vou contar um relato aqui, não devia nem contar, mas eu vou só para ilustrar, para você saber como é que são as coisas. Teve uma pessoa, hoje ela já dorme no Senhor. Trabalhava numa firma aqui em Oroeste. E os patrões lá na firma, eles são muito agitados e não dava folga para funcionário, não. Era um pau lá, era um pau direto. Parava só para almoçar e para lanchar. E certa vez eles foram prestar um serviço para a prefeitura e eles foram lá no recinto. Essa pessoa voltou horrorizada de ver os funcionários da prefeitura trabalhando. Aquela má vontade, era 10 pessoas para fazer um negocinho, e ele, na firma, ele fazia parte da equipe, trabalhando que nem uns doidos, e o povo da prefeitura lá, porque é assim. E quando existe uma tragédia,
esse pessoal, eles são assim, né? Tirando honrosas exceções, mas quem é que está lá são os voluntários que estão salvando. O empresário Luciano Hang enviou seus helicópteros para lá. Eu sei que os helicópteros, todo mundo manda mais helicópteros que o Exército Brasileiro. Uma vergonha. E eles estão dependendo disso. Então, se você puder colaborar, procure um lugar para você fazer a sua doação. Eles vão precisar de muita roupa, né? Certamente que todas as igrejas, ontem na minha igreja, meu pastor já falou que a igreja já está numa campanha de doação para mandar para lá. Procure igrejas para você enviar sua oferta, sua doação, para não deixar na mão desse povo. Ou para quem está lá, você abre a internet aí, está todo mundo falando, gente que tá trabalhando lá e precisa, né? Faça a sua parte. E aí a gente chega à conclusão de que é só Deus por nós. Só Deus por nós, né? Aí a ministra do Meio Ambiente só sabe falar que a culpa era do governo anterior e que a culpa é do clima, é do homem que mexeu no clima. É mentira essa conversa. Em nome de Jesus Cristo, quem tem esse discurso que a Marina Silva tem, que o governo federal tem, é a mesma pessoa. São as mesmas pessoas que falaram para você que a vacina ia te salvar. São as mesmas pessoas que falaram para você que você tinha que ficar preso em casa. São as mesmas pessoas que falaram para você que você não poderia fazer um tratamento precoce. Ficou proibido, pessoas foram presas por causa disso. Médicos foram calados. Essas mesmas pessoas, elas falam hoje para você que a culpa é do ser humano que devastou, que desmatou. É mentira. É mentira. Existem fenômenos atmosféricos que acontecem nessa época. A culpa do homem talvez é fazer coisas não planejadas. Cidades que não poderiam estar ali naquele lugar, porque aquele lugar é problemático, é um vale. Ali é um vale. Os vulcões em erupção estão cada vez mais em erupção. Os vulcões, eles liberam na atmosfera muito mais CO2 do que toda a população da Terra. Um vulcão em erupção. Então para com essa história de acreditar, porque depois aquele traste daquela raposa estava lá no Rio Grande do Sul ontem falando que vai pedir para a ministra do meio ambiente dele fazer um plano. Você sabe qual vai ser o plano dela? Para de plantar aqui, para de plantar ali, e some daqui vocês, povo. É esse o plano dela. Que aquela mulher é uma endemoniada, que se diz crente. Tem cara de irmã da Assembleia de Deus. Aquilo lá. Mas ela participa disso. E a solução que ela vai dar é que não pode mais plantar naquele lugar. E que não pode mais fazer nada. É essa a solução que a Marina vai dar. Enquanto a Amazônia está pegando fogo sob a gestão dela. Mas ninguém fala nada. Tá bom, irmãos? Então, e outra, estão mentindo com relação ao número de mortos. Tem muito mais mortos do que isso. Tem um relato na internet, você pode procurar. Um homem que estava trabalhando nos resgates. Resgatou 3 crianças. E uma delas falou assim: tio, pega aquela boneca ali pra mim. E quando ele foi pegar, não era uma boneca. Era um bebê afogado, morto, boiando. É isso que está acontecendo lá. Os relatos são de que os corpos estão boiando. Aí esse homem começa a chorar e fala para mim: chega, eu não vou mais. Eu não vou mais para tal lugar que ele falou lá. Porque diz que os corpos estão boiando, eu não vou ver isso. Você entendeu? Mas Deus é bom, irmãos. Mas depois dessa tragédia, o povo vai se converter ao Senhor. E vai buscar a face de Deus. Porque nós estamos na mão dos homens. E eu sempre falo aqui, né, de uma comunidade de homens poderosos da terra que querem exterminar o ser humano.
Então, e eles têm tecnologias para mexer no clima. Essa suspeita. Porque eles têm tecnologia para mexer nas nuvens e fazer chover desse jeito. Isso já aconteceu na China, aconteceu lá em Dubai, naquele deserto, na Arábia Saudita. Chovendo, chuvas torrenciais. Eles estão mexendo nas nuvens. Só Deus por nós, irmãos. Só Deus por nós. E eu vou contar uma história tão triste aqui, que o Senhor me fez chorar a semana inteira. Nós vamos meditar na história de Tamar e você vai ver o tanto que tem relação isso aqui tudo. Por isso que Deus me deu essa palavra. Assim. Segundo o livro de Samuel, capítulo 13. Tem a história de Tamar e Amon. E aconteceu que depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe qualquer coisa. Tinha, porém, Amon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finge-te de doente, e que quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer o pão, prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon, fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Então Davi à casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa e amassou, fez bolos diante dos seus olhos, cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Amon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: traze comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faça tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e deitou-se com ela. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos o Amon. E chamou o seu moço que o servia e disse: ponha fora a esta e fecha a porta. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia, rasgou e pôs as mãos sobre a sua cabeça e foi andando e gritando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão.
Não se angustie no teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa, na casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo Davi todas essas coisas, muito acendeu-lhe a ira. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal, nem bem, porque Absalão odiava a Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Aleluia. Eu não entendi porque que Deus tinha me dado essa palavra, né? Falar do abuso dessa moça. Uma moça estuprada, abandonada pelo próprio irmão, aliás. E o mais horrível dessa história é que ele disse que amava ela. Depois que ele conseguiu o que ele queria, ele falou para ela, ele pegou um nojo dela, né? Falou, sai daqui. E ela saiu chorando, desolada. Tem uma tradução que fala que ela saiu desolada. E a palavra desolada significa exatamente, ela se sentia exatamente como uma cidade desolada, assim como as cidades estão lá no sul. Entendeu? A destruída. Passou aquela enchente, destruiu tudo, não sobrou nada. Foi assim que Tamar se sentiu quando ela saiu da casa do seu irmão, que acabava de ter estuprado ela. E aí eu falei, meu Deus, como é que tá na Bíblia essas histórias, né? Tá na Bíblia essas histórias, irmãos, pra gente entender. Aí eu sempre falo pros irmãos aqui, falo, irmãos, toda vez que aparece uma mulher na Bíblia, presta atenção que Jesus está falando da sua igreja, do seu povo. Eu falei, Deus, então tem uma igreja estuprada, Senhor. Tem um povo seu que sofre, que é violentado dessa forma. Aí Deus falou, tem. Porque sendo ovelha, são inocentes. Caem nas lábias dos lobos devoradores. Caem nas lábias de qualquer um que chega e fala, toma esse remédio aqui que ele vai te curar. É mentira, vai te matar. Mas você é um inocente, você cai. E depois que você é usado para tal assunto, para tal vontade, você é abandonado. Não é assim? Olha o pessoal lá do sul. Eles foram usados para votarem em alguém. Não foram? Agora, depois que eles receberam, que já entregaram o seu voto, o que o dono faz? O dono do voto abandona eles à própria sorte lá. Ah, se não é o irmão para socorrer, né? Que nem o irmão fez aqui com ela. E ainda falou assim para ela, calada, fica quieta. Conta nada não, porque você vai ficar difamada. Vai ser pior para você. Calada, engole esse choro. Engole esse choro. E aí ele ficou nutrindo um ódio pelo irmão até que ele vai e consegue matar o irmão. Aí ele tem que fugir do pai dele. Aí nós chegamos naquela história que eu estava na segunda-feira passada, que eu falei que Davi teve que fugir de um dos filhos. Era esse aqui, o irmão da Tamar. Que tudo começou por causa dessa história. Tudo começou por causa dessa história. E o mais interessante, irmãos, é que olha a história aqui. Esse moço estava apaixonado por ela, aquela paixão doentia, só sexual, igual o povo da Madonna lá no Rio de Janeiro, né? Aí o rapaz, o enviado do cão, chega nele e fala, sabe o que você faz? Inventa uma história. Inventa aí uma história que você está doente e que você só quer comer a comida que ela fizer. Essa princesa devia ser uma princesa muito especial. Porque uma princesa que sabia fazer bolos, sabia cozinhar, ela devia ter o dote de cozinhar. Aí, Davi não prestou atenção nessa hora, falou, então tá bom, eu vou mandar ela aqui. Mandou a moça lá, jogou a moça dentro da cova do leão, né, para ser estuprada. E ela foi, fez a comida, e ele inventou toda aquela história, que ele estava doente. Deu tudo certo.
Aí ele vai, tenta agarrá-la, fala, deita-te comigo. Ela fala, não, aqui em Israel não é lícito fazer isso. Ela sabia da lei do Senhor. Ela tinha temor. Falou, isso não pode acontecer aqui. Aqui em Israel não pode, isso é pecado. Você vai ser tido como um louco e eu. O que eu vou fazer com a minha vergonha? Mas ele não ouviu, acabou forçando a moça, estuprando ela. E a Bíblia é bem clara ao dizer que, sendo ele mais forte que ela, porque nessa relação sempre tem um homem que é mais forte, né? E quando nós estamos desprotegidos, nós estamos fracos. E o diabo é mais forte. Aí ele vem e faz uma rasteira em nós. Nos usa para fazer o que ele quer. Depois, o que o diabo faz com a pessoa que ele usou? Joga fora. Não quer mais. Te abandona. É muito interessante essa história por causa disso. Teve um enviado do diabo que colocou na cabeça do outro aqui, que era para ele fazer isso mesmo, procurar a irmã. A irmã em uma situação, você pega ela. Depois, ele vai, ele faz o que ele quer com ela e a abandona. A Bíblia deixa bem claro, ele era mais forte que ela, por isso ele conseguiu. Porque quando nós estamos vulneráveis, irmãos, o diabo é mais forte que nós. E a gente não pode vacilar. Tem que estar atento. Depois que ele conseguiu, a Bíblia diz aqui, ó, versículo 15. Depois a mão sentiu aversão por ela. Pegou nojo da moça. Pois maior era o ódio que sentiu por ela que o amor com que a amara. Assim que ele acabou de estuprá-la, ele odiou. Olha que situação. Não é bem isso que acontece? Quantos de nós somos enganados pelo diabo? Depois que ele consegue o que ele consegue, tchau, te abandona. E no relacionamento entre homem e mulher também. Homem, ele gosta muito de uma moça. Ou de uma mulher, sei lá. Até ele conseguir, depois que ele consegue, tchau. E a mulher fica abandonada sozinha. Isso é muito comum, até hoje, nos nossos dias. Aí a coitada cai na lábia dele, pensa que ela é a única mulher do mundo para ele. Mentira do diabo. Mentira. Assim que ele conseguir o que ele quiser, ele vai te abandonar. Ele vai sentir desprezo por você, nojo de você, asco de você. É assim. Porque se for só para sexo, é assim. Né? Porque ele queria, o amor que ele estava sentindo aqui não era amor para casar com ela. Era amor só para possuí-la. Depois que ele conseguiu isso, tchau, não quero mais. E foi assim com Tamar. E aí ela encontra esse irmão, o irmão ainda fala para ela, fica calada, é melhor. Quantas vezes a gente tem que engolir o choro para não expor a nossa vergonha? Mas Deus tem um projeto para as nossas vidas. O nome Tamar significa palmeira, é um nome lindo. Não se fala mais dela na Bíblia, né? Fala que ela ficou morando na casa do irmão. E depois, lá na frente, vai falar que ele teve 3 filhos e um dos filhos chamava Tamar. Uma das filhas dele chamava Tamar, em homenagem a esta tia. Então, é provável que ela tenha ficado ali cuidando dos sobrinhos. Porque casar, ela não casou mais. Por causa da lei que existia em Israel naquele tempo. Ela não se casaria mais. Então, ela ficou lá, cuidando dos irmãos, dos filhos do irmão, né? Dos sobrinhos. E é uma história tão triste, Deus falando comigo, é assim que vocês são na mão do adversário. Ele usa vocês. É assim que vocês são na mão de políticos desonestos. Eles usam vocês, eles te enganam, até eles conseguirem o que eles querem, o seu voto. Depois ele te abandona. Depois ele só quer o dinheiro que ele está ganhando lá. E pronto, acabou. Né? Aí ele conta um monte de mentira para você, ainda faz você se sentir culpado ainda. Que nem agora, a tragédia está lá no Rio Grande do Sul, por culpa de falta de infraestrutura. Um dos problemas maiores é falta de infraestrutura, né? Para escoar água de rio e tal. Porque aconteceria uma tragédia, sim, mas poderia ser menor, né?
ainda joga a culpa no povo ainda. Que agora a culpa é do povo que mora lá. Agora a culpa é do povo que desmatou. Agora a culpa é do povo que não sei o quê. Agora é do culpa do povo. É assim que acontece. Por isso que Deus me deu essa palavra e eu não estava entendendo esse sofrimento da Tamar. Quantas vezes eu chorei lendo e estudando essa história. E aí eu fui entender o que Deus estava falando. É assim que vocês são. O único que não abandona, que não estupra, que não fere, que não faz chorar, é o Senhor. O amor de Jesus, ele é fiel por todos nós. O amor, os outros, não existe. Existe só exploração, irmãos. E eu falo isso pra você. Você vê que eu tô sempre alegre aqui, né? Sempre sorrindo e tal. Porque eu sei que Jesus me ama e que Ele nunca vai me abandonar. Aí eu fico vendo as coisas e falo, Senhor, bem que disse o salmista, ora diga Israel, se não fora o Senhor, se não fora o Senhor, vocês já teriam sido destruídos. Então não espere nada de ninguém. Não coloque a sua esperança em políticos, por favor, vem eleição aí, né? Creia somente em Deus. Só Ele que é fiel. E não se esqueça que nós também somos responsáveis por quem nós elegemos. Eu já falei aqui, né? Sobre isso. Eu falo, tem muita gente que não gosta. Teve irmãos da igreja que ficaram muito chateados comigo. Eu falo, mas irmão, o que eu vou fazer? É Deus que fala para eu falar. Depois nós vamos sofrer as consequências dos maus administradores que nós colocamos lá para administrar o nosso dinheiro. Porque a gente coloca eles lá para administrar o dinheiro dos impostos que nós pagamos. Então, se a pessoa que está lá não é honesta, ela não vai fazer nada de bom para nós. Ela não vai pensar nas possibilidades de tragédias, para evitar tragédias, né? A não ser um Tarcísio. Me alegro por isso, porque eu sou do estado de São Paulo. E aqui nós colocamos, pela misericórdia e graça de Deus, um governador. Um homem de verdade. Um homem honesto, por enquanto, né? Não tem nada contra o Tarcísio. E um governador que quando teve a tragédia lá em São Sebastião, né? Dava gosto de ver ele e a esposa trabalhando pelos desabrigados. Dava gosto de ver. E ele já reconstruiu todas as casas, fez apartamentos, deu os móveis. Tudo para aquele povo que estava desabrigado lá do São Sebastião. Lembra? Aí eu fico pensando, Deus, tudo bem, o povo ajuda, né? Os homens maus, eles não contam com isso. Com o amor que ainda tem no coração de muitos. Da maioria, graças a Deus. Porque tem muitos que estão falsificando os Pix por aí para desviar o dinheiro do Pix que ia para lá, para o Rio Grande do Sul, para ir para a conta dele. Ele tá tendo golpe de Pix. Tá tendo roubo, muito roubo lá. A pessoa sai, abandona a sua casa com tudo, o ladrão vai lá e cata tudo. Tá tendo isso. Cada coisa, mas a gente não pode olhar para isso, tem que olhar para aqueles que estão fazendo o bem. E a maioria. Então, os donos do mundo que querem destruir, que querem assolar tudo, que querem acabar com a agricultura, com o agrofascista, como diz o presidente, presidemente, qualquer coisa. É isso que eles querem, destruir mesmo o agro, né? Porque aquela terra lá é assolada agora. Só que eles são produtores de arroz. Então, se prepare para pagar R$50 num pacote de arroz. Mas a Marina Silva vai dizer que não é para plantar nada lá. Mas eles já queriam o que eles queriam. Eles não queriam? Eles queriam o voto. Então agora eles abandonam. Eles estupraram o povo. Agora eles abandonam. É assim que eles fazem. Mas nós temos um Deus por nós. Um Deus que zela, um Deus que cuida, um Deus que chama. E um Deus que fala, me obedeçam. Antes, segundo a minha vontade. Não façam bobagem em tudo que vocês forem fazer. Me coloquem na frente, vocês vão errar menos. Inclusive na hora de votar. Inclusive na hora de votar.
Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor fale mais ao seu coração. Que você não seja vítima de nada, estuprado por nada. Nem por falso pastor, nem por ninguém, nem por político desonesto, nem por inferno nenhum. Que você esteja guardado por Deus. Que você não seja enganado pelo diabo. Querendo fazer uma boa ação, que nem a Tamar foi isso, e recebeu em troca tudo isso. Saiba que Deus pode te guardar e te proteger de muita coisa má, se a gente colocar todas as nossas decisões diante dele, e que ele faça as melhores escolhas por nós. O Espírito Santo de Deus, ele nos dirige em tudo, tá bom? Que Deus tenha misericórdia. E louvado seja Deus, que nós estamos aqui no estado de São Paulo, temos um governador, temos uma primeira-dama, o pessoal de Minas Gerais também, os governadores que estão mandando as ajudas, o Caiado lá de Goiás, né, o governador Jorginho Melo de Santa Catarina, o governador do Paraná. Porque não foram todos os estados que caíram na lábia desse povo. E que o exército brasileiro volte para suas raízes, né, de ajudar o povo. E que Deus levante, né, meus irmãos, ajudadores para essa obra. Amém? Faça a sua contribuição se você puder. Procure aí na internet ou vá no correio, diz que os correios vão transportar sem custo nenhum para lá, né? De repente, se a gente for no correio agora, eles já vão ter alguma informação para enviar. Eles vão precisar muito de roupa. Eles vão precisar muito de roupa, porque vai chegar o frio no Rio Grande. E eles perderam todas as suas roupas, né? Tudo eles vão recuperar novamente, e Deus fará na vida deles o que fez na vida de Jó, né? Vai levantar o Rio Grande do Sul de novo e vai mostrar para o inferno que ainda tem gente de Deus que cuida dos seus irmãos e que não estupra os seus irmãos que cuida. Que nós sejamos hoje o Absalão, né? Nessa parte aqui que ele fala, cuida dela, vem para minha casa, fica comigo, que eu vou cuidar de você. Amém? Deus abençoe sua vida. Querendo Deus, segunda-feira que vem nós estaremos aqui. Desculpa pelo choro, mas é que realmente eu fiquei muito abalada, que eu já estava triste por causa da história da Tamar, e o Senhor falando para mim que tem um povo que é estuprado e depois abandonado, e que ele não abandona ninguém. E que nós vamos vencer, apesar de tudo. E que Deus vai fazer uma grande obra no Brasil, porque tem promessas. E quem sabe começa agora do Rio Grande do Sul e sobe, né, para o Brasil inteiro. Comece de lá e suba. Porque agora o povo do Rio Grande está clamando somente a Deus, porque eles sabem que eles estão sós. E Deus sabe trabalhar na nossa vida. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, irmãos. Amém? Um beijo no seu coração. Querendo Deus, até segunda-feira que vem. Eu espero que esteja já tudo mais arrumadinho, né? Em nome de Jesus. Faz tempo que me falaram que eu tinha chamada de Jeremias. Porque eu sou muito chorona. Eu também tenho, porque, nossa. Porque Jeremias era chamado profeta das lágrimas, né? O profeta das lágrimas, porque ele sentia a dor de Deus, ele sentia a dor do povo, e Jeremias só chorava. Tem um versículo que ele fala, né? Eu não consigo mais parar de chorar. Mas chorando e clamando, a gente vai vencendo, e Deus vai dando vitória para os seus filhos. Beijo no teu coração. Que Deus nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Maranata, Maranata. Até segunda-feira. Deus abençoe sua vida. Paz, Senhor. Amém.